O próximo passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra camada aqui, que eu vou chamar de Service, certo? É aqui que a gente vai colocar a nossa regra de negócio, beleza? Eu vou chamar, como eu vou querer tratar informações do usuário, eu vou chamar de user.js, certo? E aqui dentro eu vou ter uma função chamada authenticate, certo? Essa função ela vai receber um user e é ela que vai fazer a nossa regra de negócio. Então deixa eu colocar aqui esse cara aqui, ó, vai ficar aqui. Não só esse, mas outras regras de negócio. Só que ele não vai retornar esse objeto JSON e o status aqui, porque quem vai ficar com essa responsabilidade é o controller. Eu vou tirar esse cara aqui, beleza? Já vou dar um export default authenticate, beleza? Show de bola. Outra coisa que eu vou fazer, eu poderia fazer o seguinte, ó, poderia assim, tipo, se está autenticado, retorne true. Se não tiver autenticado, eu retorno false. Só que esse raciocínio, quando a gente utiliza, que todo mundo que chamasse esse cara ia precisar implementar uma condicional. If authenticate true, faço tal coisa. Caso contrário, eu faço outra coisa. Eu particularmente eu preciso trabalhar com try catch, e se por um acaso alguma validação estiver incorreta, eu retorno uma exceção. Eu acho que assim fica um pouquinho mais claro, mas depois, se vocês tiverem um pouco mais de conhecimento, vocês podem mudar e utilizar o return true, o return false, não tem problema, beleza? Essa é uma forma que eu gosto de trabalhar. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro de exception mais uma, dentro de service eu vou criar uma pasta chamada exceptions, beleza? E a gente vai criar algumas exceções customizadas. Eu vou criar um arquivo chamado http request erro, que é o nome que eu escolhi aqui, tá? E aqui a gente vai criar as nossas exceções customizadas. A primeira exceção que eu vou criar aqui, e eu vou utilizar agora o padrão de funções mesmo, eu vou fazer o seguinte, vou chamar ela de bad request. A gente vai ver o porquê que a gente vai precisar dela, certo? Ela vai receber um parâmetro chamado message, para que a gente consiga customizar a nossa mensagem para bad request. Eu vou criar uma propriedade chamada name, que vai ser o nome da nossa exception, beleza? Vou criar uma propriedade chamada message, que vai ser a nossa mensagem customizada, mas eu vou colocar um ou aqui, para caso não seja enviado como parâmetro, eu vou deixar uma mensagem padrão aqui. Eu vou chamar de bad request, certo? Eu vou criar mais um parâmetro, mais um atributo, na verdade, chamado status. Como a gente está falando de mensagens de erro e de bad request, se a gente vir aqui para nossa página aqui, a gente vai ver que bad request é utilizado o status 400. Então eu vou deixar aqui o status 400 fixo, beleza? E para que a gente consiga criar um erro customizado no JavaScript, a gente precisa referenciar o tipo de erro nativo do JavaScript. Como que a gente faz isso? Eu pego o meu objeto aqui que eu estou criando, eu uso o prototype e eu faço um vínculo aqui entre o meu objeto, né, com o erro do JavaScript nativo. Então assim a gente vai ter um erro customizado, certo? Eu vou criar também, já deixar criado uma outra mensagem aqui, que a gente já vai começar a entender o motivo e qual que é o meu objetivo com isso. Eu vou chamar ela de unosorized. Vou seguir a mesma lógica. Beleza? E aqui vou deixar como padrão
E como a gente já viu, essa mensagem unauthorized, ela é 401. E eu preciso fazer também a mesma coisa aqui. Beleza? Só que aí eu vou fazer o seguinte. Então eu já tenho 2 erros customizados aqui. Mas, para que a gente tenha acesso a esses erros, aqui a gente vai exportar. Como a gente criou um módulo que tem vários erros e a gente pode ter diversos objetos, cada erro é um objeto, eu vou utilizar o export como uma lista de objetos aqui. Então vou exportar o bad request. Beleza? Vou deixar até aqui mais bonitinho e vou exportar esse outro carinha aqui. Beleza? Show de bola. Então a gente já tem as nossas exceptions criadas. Agora a gente volta aqui para o service onde a gente estava e eu vou fazer a seguinte lógica. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Se o username estiver errado, a gente está deixando fixo esse if aqui, mas a gente não vai utilizar ele, né? A gente na verdade vai bater em um banco de dados. Se não der um match com o nosso usuário e senha, aí sim a gente retorna o erro. A princípio estou deixando assim para a gente testar. Então, se o username é diferente de Michael ou o password diferente de 123, significa o quê? Que ele passou ou usuário ou senha inválida. Eu faço o seguinte. Eu vou dar um throw aqui, new, e preciso retornar a minha exception. Então vou ter que importar elas aqui. Então vou dar um import. Aí nesse caso aqui, como a gente exportou uma lista, a gente vai ter que acessar cada objeto. Então vou utilizar um destruct aqui na minha importação. .js. Beleza? E aqui, ó, quando a gente faz o destruct, a gente já consegue ver o que a gente tem aqui para importar. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. O que eu quero retornar aqui? Não autorizado, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar aqui, ó. E eu passo a mensagem aqui chamada o usuário não autenticado. Beleza? Mas e se o usuário tiver autenticado, qual que é o objetivo da nossa função aqui de autenticação? Que vai ser o nosso próximo passo, né? É gerar um token, que a gente vai trabalhar com um token utilizando JWT. Beleza? Então eu vou dar um return aqui, por exemplo, eu vou dar vou colocar por enquanto aqui, tipo, token, só pra gente testar. Beleza? Show de bola. Aqui na verdade a gente por enquanto não vai usar esse cara aqui, né? Vou deixar só esse, só o nosso desejo. Tá, aí a gente vai voltar para o controller e vamos fazer a seguinte lógica. A gente não tem mais esse carinha aqui, beleza? Porque essa regra de negócio vai ficar de responsabilidade pro user, certo? E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar um try catch, tá? Caso aconteça algum erro aqui no nosso esquema aqui, eu vou retornar uma exceção. Quando eu retorno uma exceção, aí o tipo de status não é 200, né? E para que a gente não deixe hardcore aqui fixo os códigos, até porque a gente não sabe qual que é a exceção que vai vir, e é por esse motivo que eu criei as nossas exceptions customizadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o erro aqui, eu estou esperando que venha uma mensagem customizada que a gente criou. Então, e se for uma mensagem customizada, a gente vai ter o campo chamado status, certo? Que é o que a gente criou aqui, ó. Beleza? Mas e se por acaso acontecer alguma exceção que a gente não tratou, ele vai quebrar, porque uma exceção nativa ele não vai ter esse campo, pelo menos não nessa árvore aqui, tá? Erro.status. Então eu quero garantir que não quebre meu código, e caso não venha uma exceção customizada, eu vou retornar uma exceção aqui padrão genérica, e eu vou utilizar o status 500, que significa erro interno. Vamos voltar aqui para a gente ver aqui. Ó.
internal server erro. Deu algum erro aqui no nosso servidor, tá? Então, geralmente esse erro quando você não, acontece alguma falha aqui, a gente não sabe o que é, a gente retorna esse tipo de erro aqui. Eu vou ter que fazer a mesma coisa para mensagem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui na mensagem, eu vou ter que fazer error.message. Caso eu não tenha esse atributo aqui no meu objeto de erro, eu tenho que retornar alguma coisa, senão ele vai quebrar aqui, tá? Nosso código. Então eu vou colocar uma mensagem aqui chamada internal error. Beleza? Assim a gente garante que a gente está tratando qualquer tipo de erro antes de retornar para o nosso cliente. Então, se der algum pau aqui, se der algum erro tratado, vai ser melhor, porque a gente vai retornar uma mensagem clara para o usuário, mas se não der um erro tratado, não vai quebrar a nossa aplicação e a gente só vai repassar o erro para o cliente. Beleza? Show de bola. Aí, beleza. Aí aqui dentro do try, aí a gente faz o nosso código. Só colar aqui que eu copiei, né? E vou fazer isso daqui. Beleza? Eu vou colocar aqui. Beleza? Então, o que a gente vai precisar mais é o seguinte. Eu vou importar aqui o user service, certo? From service.user.js. Beleza? O objetivo da nossa API e essa rota de autenticação é fazer a autenticação e, se der certo, a gente gerar um token e retornar o token para o cliente. Então aqui eu vou criar uma variável chamada token, beleza? E vou utilizar o user service e eu vou passar aqui como parâmetro o usuário que eu obtive aqui, beleza? Aí para a gente testar por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar apenas o token para o browser. Então vou fazer isso daqui, ó. Vou dar o nome do atributo chamado token e o valor vai ser o que está na variável token, beleza? O status vai ser 200, ok, autorizado. Então acho que aqui a gente conclui o fluxo, mas vou salvar aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, vamos testar, vamos ver se funcionou. Vamos vir aqui, vamos ver se continua. Ó, continua dando a resposta correta, usuário não autenticado. Vamos ver se tá certo mesmo. Vamos mudar aqui a mensagem, só pra gente ter certeza, né? Exception custom. Ficou em inglês com português aqui, mas tá bom. Só pra gente testar. Opa, então funcionou. A gente tá passando aqui, ó, o usuário, a senha errada, e tá dando erro. Vamos passar uma senha certa aqui pra gente ver. Opa, nosso token tá aqui também, que é o que a gente tava retornando fixo lá, beleza? Show de bola. A gente falou bastante aqui sobre token, né? Mas token não, desculpa, exceção customizada. Vamos ver como que fica a estrutura por debaixo dos panos desse nosso erro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, só para a gente ver esse funcionamento aqui no nosso controller. Eu vou dar um console.log e eu vou imprimir o nosso erro aqui, ó. Eu vou colocar um erro custom. Eu vou fazer o seguinte, vou imprimir só para a gente ver. Vou limpar aqui, só pra gente ver como que é a estrutura do erro, como que ele ficou, né? Eu vou colocar aqui, ó, 4. Beleza. Olha que legal aqui, ó. O erro ficou igual a gente montou. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que fica se a gente retornasse um erro nativo do JavaScript. Só pra gente ver um pouquinho da diferença. Vou fazer aqui na nossa service. Em vez de eu dar esse erro aqui, eu vou fazer assim, ó. Comentar aqui por enquanto. Eu vou deixar. Vamos ver. Eu não sei se precisa passar alguma mensagem, mas vamos lá. Beleza. Ele caiu aqui. Deu internal server porque ele caiu aqui no nosso controller.
a gente tratou aqui. Lembra que eu falei que a gente vai pegar qualquer tipo de erro aqui, porque eu fiz um ou aqui, né? Mas vamos ver como que ficou esse erro aqui do JavaScript aqui, ó, nativo. Ó, ele coloca todo o stack da execução e basicamente só, mas ele não tem uma descrição, né? Porque como a gente gerou o erro, a gente precisa colocar alguma mensagem. O erro foi disparado por nós mesmos, né? Então acho que a gente precisa fazer o seguinte, ó, para testar. Teste erro. Vou limpar aqui novamente e vou fazer aqui, ó. Ó, teste erro, ele pega a nossa mensagem, ó, tá vendo? Ó, então quando a gente usa um erro nativo do JavaScript, nativo assim que eu digo é que a gente usa o objeto de erro do JavaScript para disparar, forçar uma exceção. Porque quando ocorre uma exceção inesperada que a gente não ocasionou propositalmente, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas nesse caso aqui, ele tem a mensagem de erro que a gente colocou aqui e ele mostra toda a stack aqui do erro. Beleza? Mas vamos voltar aqui como a gente tinha deixado. Aqui no nosso controller eu vou tirar o console.log. Beleza? E eu vou testar novamente só para ver se a gente não quebrou nossa aplicação. Ah, beleza. Tá funcionando aqui. Ah, outro ponto então. Aqui, ó, no service, vamos voltar a deixar a mensagem mais bonitinha mesmo. E beleza, vamos só testar mais uma vez o cenário válido. Ó, tá bala. Então aqui a gente conclui essa parte aí da lógica para nossa API de autenticação com tratamento de erro, separando a responsabilidade do controller, responsabilidade do model e da service, que é onde fica a regra de negócio. O próximo passo é a gente fazer o seguinte: dentro da nossa service a gente vai verificar se precisa de mais alguma validação, certo? Mas eu acredito que não. Mas a gente vai precisar bater no banco de dados e gerar um token correto, né? Um token mesmo. Mas aí a gente vê isso na próxima aula, beleza? Então nessa aula a gente finaliza aqui. Valeu e até a próxima.